O Espiritismo acredita na influência dos astros em nossa vida. Se eu nascer sob o signo de Escorpião, de Libra, essas constelações, essas estrelas, elas vão influenciar no meu comportamento, no meu destino? Não, o Espiritismo não acredita que os astros, como estrelas, planetas, influenciem no nosso comportamento, no nosso modo de ser. O Espiritismo nos ensina, e a ciência também nos ensina, que os astros, estrelas, planetas influenciam exclusivamente na matéria e não no nosso comportamento. Todos nós vivemos na Via Láctea. Todas as estrelas dessa galáxia são ligadas pela gravidade. Então, o que acontece com uma estrela vai ser sentido em outras estrelas e em outros sistemas planetários, como o nosso sistema solar. Muitas vezes, essas influências vão ser sentidas só por equipamentos muito avançados da ciência, igual as chamadas ondas gravitacionais. São sentidos apenas por equipamentos muito avançados, ou então os chamados neutrinos, que são partículas muito pequenininhas que a gente não consegue ver, só são detectadas por instrumentos muito avançados. Ou então, quando os elementos que a gente tem aqui na Terra, como carbono, oxigênio, ouro, prata e demais elementos, eles foram resultado de estrelas que explodiram e espalharam esses elementos aqui no nosso planeta. Porque quando uma estrela explode, ela espalha esses elementos por vários lugares. Ou então, o planeta Júpiter, por exemplo. Todos sabemos dos meteoros, asteroides, essas rochas que vagam pelo espaço, muitas delas atingem a Terra. Só que a gente era para ser atingido com mais frequência. Mas graças à influência da gravidade de Júpiter, muitos desses asteroides, meteoros são desviados e são impedidos de atingirem a Terra. E a água que existe aqui no nosso planeta provavelmente foram cometas, asteroides que trouxeram ela para o nosso planeta. E também sabemos da influência da Lua sobre as marés, quando o mar sobe mais ou desce. Ou seja, são influências exclusivamente na matéria e não sobre o nosso comportamento. Porque o Espiritismo nos diz que não existe o chamado destino. Igual, por exemplo, eu tenho a tendência à raiva. Então, eu nasci com raiva e vou ter que desencarnar, vou ter que morrer com raiva, porque é esse meu destino. Eu nasci assim, nada vai mudar. O Espiritismo nos ensina que nossas imperfeições, nossas virtudes foram adquiridas através das várias vidas que a gente vivenciou. Mas é claro, o nosso comportamento a gente sempre pode e deve mudar. Porque todos somos sujeitos à lei do progresso, à lei da evolução. Até mesmo muitas coisas, igual doenças que eram incuráveis, hoje já estão sendo pesquisadas, têm tratamento, algumas até foram erradicadas, curadas de vez. Muitos fenômenos da natureza que nos atingiam de forma intensa, a gente está tendo como se proteger mais dele. Então, a lei é de progresso e nunca de estacionamento. Por exemplo, vai ter que ser assim e pronto, não vai mudar. Não. Tudo tem mudança. E essa mudança, principalmente no nosso comportamento, no nosso modo de ser, depende de nós, da nossa vontade de mudar e não da influência dos astros. Porque, como eu disse, os astros influenciam só na matéria e não no comportamento das pessoas. E outra questão é que muitas pessoas fazem aquelas previsões astrológicas, o horóscopo do dia. Nesse dia, para quem nasceu sob o signo de Libra, de Escorpião,
vai acontecer tais coisas. O Espiritismo ensina que o futuro não é assim revelado para as pessoas, porque se a gente conhecesse o futuro, a gente ia negligenciar o presente, a gente não teria liberdade nenhuma, teria que aceitar a fatalidade, pronto. Vai acontecer isso, o que eu vou fazer para mudar? A gente sabe que muitas vezes a gente tem uma intuição assim, vai dar certo o que eu vou fazer, outras vezes vai dar errado. Muitas vezes isso é permitido para dar um estímulo para a gente continuar uma obra boa, ou então para a gente ter cautela sobre o que a gente vai fazer. Só que o nosso futuro é definido pelas ações que a gente faz no presente. Mais uma vez, não tem esse negócio. Tem que ser assim e vai ser assim e não tem como mudar. Isso a doutrina espírita nos explica que não existe. Para finalizar a questão, essas constelações como Libra, Escorpião, Gêmeos, Leão, as constelações do zodíaco, elas só existem da nossa perspectiva, da perspectiva aqui da Terra, porque essas estrelas, elas estão muito longe umas das outras. Elas têm essa impressão que estão perto só do nosso ponto de vista. O que acontecia? Os antigos gregos, que foram os que criaram esses desenhos no céu, o que eles fizeram? Era como aquele jogo de pontos, de ligar os pontos. Eles viam as estrelas e faziam uma ligação entre elas e assim originavam esses desenhos, igual do escorpião, do leão, de Libra. Mas, como eu disse, esses desenhos só existem da nossa perspectiva, porque se a gente embarcar numa nave interplanetária, sair da Terra, esses desenhos eles vão desaparecer, não vão mais existir. É igual às nuvens, elas assumem determinada forma, mas depois esses desenhos se desmancham. O mesmo acontece com essas constelações, que, como eu disse, só existem da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. Então, há como essas constelações influenciarem nossa vida, se elas só existem da nossa perspectiva? Pessoal, espero que tenha ficado claro o assunto. Muita paz.